Eu acredito na arte. A arte faz a minha felicidade. No cinema eu encontrei um refúgio para a solidão, a tristeza e o isolamento. No cinema conectamos com as personagens mais complexas, as mensagens mais poderosas e aprendemos sobre outras culturas de uma forma tão intensa, sem precisarmos de viajar milhares de quilómetros. É nele que nos unimos com quem amamos para nos rirmos, para nos assustarmos, para chorarmos ou para sermos felizes. A sétima arte nasceu há pouco tempo, mas veio para unir e para ligar tudo aquilo que nós gostamos. A música, a dança, a pintura, o teatro, a escultura e tantas outras formas de arte. O cinema é a arte da união. E disse à minha mulher, para estarmos pela arte, devemos ir ao cinema. Bem-vindos ao Pela Arte, o vosso magazine semanal criado por alunos da ETIC, a Escola de Tecnologias, Inovação e Criação. E vou ser eu que estarei convosco hoje para falarmos sobre arte. Não. Parem, vá. Já chega. Vamos estar aqui todas as semanas com convidados ilustres para falar sobre uma arte. No episódio de hoje vamos homenagear a sétima arte, o cinema. Abrimos o programa com uma cena adaptada do filme The Godfather, extraordinariamente interpretado por Tiago Nogueira. Não percam mais à frente outro momento magnífico destes. E vamos começar o Pela Arte. Cinema. Algumas artes apenas precisam da expressão artística de um sujeito, como a dança, o canto e a representação. Já outras precisam de recorrer a alguns equipamentos, mas acessíveis, como a escultura, a literatura e o desenho. Por exemplo, uma artista como eu, apenas com um lápis e uma folha de papel, consegue criar isto. Ainda bem que eu sei fazer outras coisas, porque senão morria de fome. Mas cinema, mesmo não tendo as aptidões certas para o desenho, claro que com a prática conseguia melhorar essas habilidades, já que desenhar é uma arte acessível. Já na sétima arte, é mais preciso do que uma pessoa e são precisos vários equipamentos. Já viram este número? Este foi o custo do filme Avengers Endgame e todo este dinheiro poderia ter sido minimizado se o Thor tivesse acertado na cabeça do Thanos. Mas tudo bem. Eu dei um exemplo de um filme também cheio de efeitos especiais, atores caríssimos, personagens icónicas da cultura pop e por aí. Então, mas e este filme Natal? Em 1988, Bruce Willis ainda não era bem famoso. Die Hard custou 28 milhões de dólares para ser produzido. E em Portugal? Bem, os exemplos até então foram de filmes de Hollywood. Em Portugal, nós temos o Instituto de Cinema e Audiovisual, que financia a produção de filmes portugueses e coproduzidos com Portugal. O famoso filme Variações teve um custo ínfimo comparado com filmes de Hollywood. Empregou vários profissionais da área do audiovisual, levou milhares de pessoas às salas de cinema e registrou um marco na cultura audiovisual portuguesa. Muitos jovens aspirantes a cineastas acabam a ver vídeos no YouTube de como fazer o seu próprio equipamento.
Há um canal chamado Film Royalty que possui 1,92 milhões de seguidores e dá-nos diversas dicas de como fazer os mais variados equipamentos, usando materiais que podemos encontrar no lixo, como canos, caixas, tudo. Para falar mais sobre este assunto, temos hoje em estúdio um dos impulsionadores do cinema novo português. Um grande realizador e escritor, famoso por filmes como Jaime, Os Gatos Não Têm Vertigens, Parque Mayer e o mais recente, que já vamos falar daqui a nada, Quilómetro 224. Vamos dar as boas-vindas a António Pedro Vasconcelos. Ei! Boa tarde, António. Até quando vais? Sim, não vamos estragar aqui o cenário. Então, boa tarde, António. Antes de mais, a minha primeira pergunta passa mesmo por falar sobre que tem 50 filmes relacionados com o seu nome. E eu queria saber de onde é que vem esta vontade de trabalhar, visto que começou por estudar Direito, certo? Sim, eu comecei por estudar Direito porque os meus pais, naquela altura, estamos a falar nos anos 50, não é? Os filhos os jovens ou tinham uma profissão nobre, digamos assim, eram médicos, advogados, arquitetos, juristas, enfim. Ou então as perspectivas de vida não eram muitas, não? E portanto, o meu pai era juiz, o meu avô era juiz, havia uma família com uma tradição de juízes. Na altura havia, nós escolhíamos, quando estávamos no chamado quinto ano, portanto, o nono, hoje em dia, tínhamos que escolher se íamos para letras ou ciências. E depois, dentro das ciências, havia várias coisas, engenharia, medicina, etc. E nas letras era direito e professor, e letras. E, portanto, os meus pais acharam que eu devia estudar direito. Pronto. E eu tive 3 anos na Faculdade de Direito. Não me interessava nada por aquilo, nada, zero. Ia para as aulas e não havia nada do que me diziam, levava romances que estava a ler durante as aulas. E quando atingia, digamos, a idade da emancipação, aos 21 anos, os meus pais que não queriam continuar, e muito amigavelmente saí de casa, fiz-me a vida, casei, tive um filho muito novo, muito novinho, e decidi que queria fazer cinema, o que era uma completa loucura, porque era impossível fazer cinema naquela altura. Mas pronto, mas depois, enfim, não vos vou contar a história toda, mas tive a sorte, digamos assim, de ter uma bolsa de estudo da Fundação Gulbenkian para ir para Paris, onde tive 2 anos a ver filmes, via uma média de 1000 filmes por ano. Estive lá 2 anos e meio, depois voltei para cá, era impossível fazer cinema, fiz publicidade, era uma maneira de ganhar dinheiro e estar, digamos assim, mexer no material, digamos, né? E ao mesmo tempo fazia crítica de cinema, ia aos festivais, etc. E depois, no final dos anos 60, a Fundação Gulbenkian decidiu financiar o cinema e eu fui um dos que fez o seu primeiro filme ainda antes do 25 de Abril, portanto, em 73, um filme chamado Perdido por 100. A partir daí, pronto, tive a carreira que pude. O cinema em Portugal, digamos, a carreira é muito aleatória, porque dependemos de critérios do Estado, mas fui fazendo com muitos intervalos, com períodos em que não consegui filmar, outros em que consegui filmar com mais regularidade. E pronto, também fiz documentários, fiz outras atividades, tive várias coisas, mas a minha paixão era o cinema desde muito novo. Todos sabemos que o cinema é uma arte cara e eu queria saber, que visto como Portugal é um país pequeno nesta área, principalmente antigamente, queria saber como é que consegue ver a sustentabilidade aqui. Aqui? Não há sustentabilidade aqui. Não. Portugal isto é triste dizer, mas Portugal é o país mais atrasado da Europa e provavelmente do mundo. Dentro das democracias, pelo menos, e mesmo em relação a outros países, porque as verbas disponíveis são escassas e, por outro lado, o Estado não investe um cêntimo no cinema nem na televisão, portanto, zero.
mas apropria-se de dinheiro de umas taxas que obriga os operadores, através da publicidade, a pagar, apropria-se das taxas, transforma em impostos, com isso paga serviços que deviam estar no orçamento, como a Cinemateca, os funcionários do ICA, etc., e o que resta é para distribuir, para fazer filmes, através de júris, que é uma coisa completamente absurda, porque são 5 pessoas que decidem do destino dos cineastas portugueses e que decidem também do que o público merece ver. E, portanto, não há relação nenhuma entre o mérito e as oportunidades. Quer dizer, tu podes ser ótimo e não ter oportunidades, podes não valer nada e ter oportunidades. Não. O sistema em Portugal, isto custa muito a dizer a jovens como vocês, mas, por outro lado, é bom abrir-vos os olhos. O cinema em Portugal é uma coisa completamente precária, absurda, e que tem resultados que são uma catástrofe. Nós somos o país, provavelmente do mundo, mas na Europa seguramente, que tem menos espectadores para filmes nacionais, por exemplo. Não é? Estou a adorar a nossa conversa, mas antes de continuarmos, quero-vos mostrar uma entrevista a Filipe do Canto, que nos vai falar sobre o processo de filmmaking. Eu queria ser, na verdade, escritor, mas tinha muita preguiça de escrever. E daí fui buscar alternativas de como é que eu poderia, de repente, contar histórias sem ter que ficar sentado escrevendo. E aí, dentro das opções que me apareceu na época que eu tinha que escolher um curso para fazer, eu via cinema, vídeos e isso tudo. Os equipamentos todos eram muito caros, então assim, a porta de entrada era talvez a edição, que era o que tinha na escola em que eu estudava disponível para ser usado. Comecei ali assistente de edição primeiro, em que eu passava horas e horas escolhendo imagens e preparando tudo para o editor realmente começar a editar. Foi muito nesse contexto, eu me tornei um editor por conta do curso que eu fiz. Depois fui dentro da área, consegui começar na edição, que era mais fácil. E eu acho que também fui evoluindo. E conforme você assiste coisas e se envolve em projetos, a sua sensibilidade vai aumentando. Eu acho que como editor, a parte principal do trabalho é a sensibilidade para escolher o que combina com o que e o que é que passa a mensagem, e o que é que transmite o que você quer transmitir, né? Então, primeiro lê roteiro, assiste tudo, entende o conceito, joga todas as imagens para o computador, faço uma seleção de todos os takes, o que é interessante de cada take. Depois de eu ter tudo isso feito, aí sim eu começo a editar. Então basicamente é isso. Ou pode não ser nada disso também, eu posso ficar aqui horas e horas vendo Vimeo, porque às vezes para se inspirar, e depois dali sai alguma coisa. Tem que ter muita sensibilidade. Qualquer pessoa pode ser um editor, que basicamente é colocar imagens uma na frente da outra. Não tem grandes ciências nisso. Agora, o que vai diferenciar uma boa edição de uma má edição, eu acho que é a sensibilidade. Eu acho que o mais gratificante é ver o resultado final pronto. Eu acho que assim, existem poucas profissões em que você consegue ver realmente o seu impacto num produto final. Só tá daquele jeito porque você foi que fez. Foi você que fez, colocou a mão e aquilo tá ali exclusivamente por sua causa. E depois receber convites para fazer coisas cada vez maiores. Eu acho que isso é gratificante, é uma maneira de você ver que o trabalho tem sido bem feito e que há pessoas que gostam daquilo que você fez. O lado ruim são as horas e horas que você tem que passar fechado numa sala editando. O seu caminho vai ser a edição, são horas e horas e horas assistindo muita coisa sentado sozinho. Já estamos de volta e retomando a nossa conversa. Vendo esta entrevista e relacionando com a sua área profissional, o que é que me pode dizer que é mais desafiante na realização? Bom, eu acho que a realização, ou seja, fazer um filme, realizar um filme, é um processo longo, passa por muitas fases, e eu considero que são todas importantes e todas criativas. Há realizadores, por exemplo, que diziam, o Orson Welles dizia, o importante é a montagem. E o
outros que diziam o importante é o script. Bom, eu acho que todas as fases são importantes. Obviamente, vamos por ordem, porque primeiro é preciso... Eu costumo dizer que há duas coisas absolutamente indispensáveis e que são as mais difíceis de conseguir. É ter um bom script e arranjar dinheiro. São as duas coisas mais importantes. O resto, a gente, desde que tenha bons profissionais e tenham um mínimo de talento, resolve-se. E, portanto, eu gosto imenso, levo normalmente à volta de um ano a escrever um guião, chego a escrever 20 versões, normalmente com um guionista com quem trabalho. Depois, a fase da preparação também é decisiva, porque implica a escolha dos atores, que é uma coisa muito traumática, não é? Porque nós temos uma ideia criamos personagens e depois temos que encontrar um ator que se adapta àquilo que nós tínhamos na cabeça. Portanto, é muito importante, mas também a escolha dos decors, a escolha do guarda-roupa, a escolha enfim, de uma série de coisas que são a pré-produção do filme. E depois, obviamente, o período mais criativo é o período da filmagem. Por duas razões. Primeiro, porque é aquele onde se investe praticamente 80% do dinheiro e, portanto, é aqui onde o filme se decide. Não podemos sair mal, repetir e voltar a repetir. Não, tem que haver um certo rigor e um certo planeamento. E, portanto, não basta a inspiração, digamos. E depois, porque aquilo que depois se fizer a partir das filmagens vai viver daquele material. Por exemplo, estivemos a ouvir falar da edição, que no meu tempo se dizia montagem, agora disse edição, porque nós montávamos com película. A edição é fundamental, mas a edição depende do que nós tivermos filmado, não é? Depois, mas a edição também é criativa, ou seja, muitas vezes nós filmamos uma coisa de uma maneira e com uma ideia de uma continuidade, uma determinada continuidade, e chegamos lá e inventamos, digamos, utilizamos os planos e as sequências de outra maneira, montamos, editamos, portanto. Depois há outra fase, que é a fase da banda sonora, não é? E das misturas, que eu também acho fundamental. E, finalmente, a parte da cor, da correção de cor. Portanto, tudo isto é um processo longo, em que, evidentemente, a fase da filmagem, por todas as razões, primeiro porque é onde se investe mais dinheiro, que envolve mais pessoas e que é decisiva, não é? Depois tudo depende daquilo que se tiver filmado, é decisiva. Mas eu considero que um filme não está pronto quando se termina a edição e as misturas, etc. Eu acho que um filme só está pronto e só está vivo quando é projetado. E numa sala, não é? Hoje em dia as pessoas tanto se faz ver numa sala como ver em streaming, não, um filme é para ser projetado numa sala. E portanto, porque uma razão muito simples, é porque eu considero que o público faz parte da banda sonora. E, portanto, se tu não tiveres em conta as reações que o público vai ter, que é talvez o grande talento de um realizador, é antecipar a reação do público, saber antecipar a reação do público e prepará-la, de certa maneira, tu arriscas-te a falhar. Portanto, um filme está pronto, mas é um objeto morto, enquanto não receber o beijo do príncipe, uma bela... E antes de continuarmos a nossa conversa, gostaria de convidá-lo a assistir a uma curta de um dos alunos da ETIC, de Francisco Cardoso. Someone powerful wants you dead, and you know it. So you hit the streets, the bad places, looking for answers. And you find it. Walk down the right Bay Street alley, and you can find pretty much anything. Or anyone. I try to slow my heart down and breathe the fire out of my lungs. There will be more to come. In fact, I think they're already at my home, drinking my best Scotch whiskey.
I don't hear my footsteps. Why? I fear no. They know me. They know the things I've done for my business. But this is my kingdom. And I'm the king. They fired the first bullet and started this war. Them, not me. No matter what you do to them, they won't ever feel bad about it. Because every bullet has a meaning. And mine is to protect my business. But in the end, it all gets down to speed and luck. Vimos aqui muitas inspirações de vários filmes. O que é que achou da curta? Achei que tinha uma boa imagem e que era alguém que tem uma grande preocupação no enquadramento e que é difícil fazer uma avaliação assim, que teria que ver o filme com mais atenção. E parece que chegamos ao fim da nossa entrevista. Foi um prazer tê-lo aqui connosco. Muito obrigada. E agora vamos passar a mais um momento do nosso querido Tiago Nogueira. Eu era muito pequeno quando vi o Rei Leão. E no início aquele filme era uma grande confusão. Uma cambada de animais estavam a cantar e um tal de Simba estavam a levantar. Mais tarde um ogre vi eu a salvar uma linda princesa de um dragão a fumegar. Cala-te, burro! É que ele já me estava a chatear. Mas uma coisa eu aprendi. Mais vale sair do que deixar ficar. Um dia cheguei a Paris e vi um rato a cozinhar. E aí eu soube, um grande artista pode vir de qualquer lugar. Muitas coisas vi eu no fundo do mar. O Nemo e a Dória só nadar, nadar, nadar. Já a pequena sereia só quer é correr, andar e ver a noite ao luar. Eu só sonhava com o reino do gelo e fazer bonecos de neve. Mas já passou. Eu agora cresci e adulto sou. Mas eu olho para estas memórias passadas e agora eu sei, o cinema é a arte de contar grandes histórias. O programa está quase a terminar, mas antes vamos dar as boas-vindas à nossa convidada musical de hoje, Mariana Terese. Olá, Mariana, tudo bem? Olá, tudo bem. O que é que nos vais trazer hoje e que mensagem é que queres mostrar com essa música? Eu hoje vou cantar uma música que eu escrevi, baseada em duas personagens de um livro, e eu acho que esta música é boa porque demonstra como é que todas as artes funcionam entre si. Muito obrigada por terem estado desse lado e muito obrigada a todo o público aqui no estúdio. A nós vemos-nos para a semana e muito obrigada. Because why are there no memories? What we did, was it a crime? Not a photograph with you. While we ended up in overview, are we strangers in the night? How we'll go to work? We used to meet just one more time for me. Just one more time for me. Are we strangers for a lifetime? Will we see each other the one more time? Baby, I keep on thinking, was what we hide a crime? So I'll go searching for you, back in a place that I can think, place that I can be. Oh,
strangers in this lifetime, stuck in silence. There's no other place that I could find you in my hometown. Are we back here again? I see you play with your friends. You're my lover for a night. Was what we hide a crime? Will we meet? Oh, tonight I keep thinking what I'll say by the time I see you. Oh, again, my love, for you I'll die. Oh, my love, for you I'll cry. Everything that is uncomfortable, I'll do for you. We were lovers, now we're strangers that I try to avoid when I go out in the market in my hometown. I wish I never had to see you again. Oh, again. Back in my hometown, I keep thinking about you.